Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, muito obrigado pela presença no nosso ciclo de conferências, cujo tema geral é Poesia e Religião. Eu, antes de mais nada, queria agradecer muito ao acadêmico Ivan Junqueira, que não só coordenou, como presidiu a mesa da semana passada, e pedir desculpas ao acadêmico Antônio Carlos Sequim por não ter podido estar aqui, estava em Belo Horizonte. E nós estamos aqui para ouvir Marco Lucchesi, e que vai nos falar sobre Dante Alighieri. Eu tenho uma grande pena de que não esteja aqui presente conosco o acadêmico Oscar Dias Correia, que era um grande leitor, tradutor, sabia a Divina Comédia em vários trechos de cor. Um pouco antes de falecer, fez uma belíssima conferência aqui na Sala José de Alencar, e naquela maneira dele de falar e de deixar o texto de lado, falar sobre Dante Alighieri e, ao mesmo tempo, recitar não só em italiano, como também em português. Mas, de qualquer maneira, como muitos de nós acreditamos, ele está entre nós. Eu apenas que vou passar a palavra ao nosso coordenador, mas em relação ao Marco Lucchesi, devo dizer de antemão a minha grande admiração por ele. Não obstante, seja ele de uma família que veio de Lucca. A minha família veio de Pisa. E Pisani e Lucchesi são realmente inimigos históricos. Mas tenho certeza que essa inimizade aqui jamais prevalecerá. Então, com a palavra, o coordenador, o acadêmico Ivan Junqueira. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, nós vamos ter aqui conosco hoje um amigo da casa. Mas como ele ainda não é da casa, eu tenho que fazer as apresentações. Eu temia muito que me viesse um currículo capaz de fazer jus à vertiginosa ascensão de Marco Lucchesi no nosso mundo cultural. Porque a cada ano que passa, o currículo dele fica maior. Felizmente, eu tenho aqui um currículo razoavelmente abreviado. E é preciso que eu diga alguma coisa sobre o convidado de hoje. Marco Lucchesi é professor da UFRJ, formado em História pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciência da Literatura pela UFRJ e pós-doutor em Filosofia da Renascença na Universidade de Colônia, na Alemanha. Também professor visitante da Universidade de Roma Tor Vergata e da Universidade de Craiova, na Romênia. Recebeu, entre outros, o Prêmio Alceu Amoroso Lima pelo conjunto de obra poética, Prêmio Nacional Marin Sorescu, da Romênia, o Prêmio Nacional de Tradução do Ministério da Cultura da Itália, bem como o título de Cavaliere daquela república. Seus livros foram traduzidos em alemão por Kurt Meyer-Clason e para outras 10 línguas. Eu destaco aqui algumas das obras principais de Marco Lucchesi, como O Meridiano Celeste e Bestiário, que é um volume de poemas, que recebeu o Prêmio Alfonso de Guimarães, da Biblioteca Nacional, A Memória de Ulisses, que é um livro de ensaios, Esfera, Prêmio da União Brasileira de Escritores. Marco Lucchesi também recebeu a menção honrosa do Prêmio Jabuti pelos livros Poemas Reunidos, Os Olhos do Deserto, Saudades do Paraíso, Teatro Alquímico, também foi outorgado, recebeu o Prêmio Eduardo Frieiro, e Bizâncio, cujas orelhas eu tive o prazer de escrever. Marco Lucchesi é também um tradutor muito conhecido. Eu cito apenas A Ilha do Dia Anterior e Baldolino, de Umberto Eco,
e Poemas à Noite, de Rilke e Track, que conquistou o prêmio Paulo Roney. Com a palavra, Marco Lucchesi. Queria agradecer imensamente o convite de participar dessa mesa, os convidados dessa casa, o presidente que manifestou desde o início a nossa histórica inimizade genética. Mas há uma estranha coincidência, data vênia, presidente, que eu gostava agora de sublinhar, é que nossas respectivas e distintíssimas damas têm o mesmo nome. Ah, que bom. Então, é verdade, data vênia. Provavelmente foi a Láurea que nos deram, né? Dante mesmo dizia, né, perché i pisani veder Lucca non ponno, né? Então é uma coisa grave, né? E agradecer enormemente a Ivan Junqueira, que me acolheu não apenas naquelas orelhas, né, mas em grande aprendizado que a gente fez, todos nós fizemos, brasileiros, né, uma paideia profunda que o poeta, o ensaísta, o crítico Ivan Junqueira estabeleceram no Brasil, com uma leitura que passa por Eliot e o transcende, e por Dylan Thomas e por Baudelaire, salve, Domício. Então, nós temos uma dívida muito profunda com o Ivan, todos nós, e estar nessa casa me alegra enormemente. Pelos amigos queridos que vejo, muitos são aqui, mas não os digo para não os comprometer sobremodo. E, de qualquer maneira, eu devo confessar, senhor presidente, não sei se para o seu, para o meu desespero, que eu tenho dois grandes vícios de italianidade. Tentei me libertar, fiz processos analíticos, cataplásmicos, mas permaneço neles. A ópera... Castigos corporais, não, né? Não, isso não. Isso, eu não cheguei a esse ponto, presidente. Ainda estou um pouco dentro da beira de uma certa... Mas aí está Luiz Paulo Horta, que de algum modo me absolverá, né, dessa condição adicta, né, da ópera, da sinfônica, obviamente, e da ópera, né? E outro vício é Dante. Então, quer dizer, Domício, eu estou dizendo só dois. O acadêmico Domício conhece os outros 1.500, ou 1.003, a maneira de Don Giovanni, vícios, né? Mas de Dante eu peço desculpas por algum excesso que possa ocorrer. Eu vou respeitar os 40 minutos. Às vezes esse excesso tange um pouco, quem sabe, um infantilíssimo ainda persistente, porque um dia a gente vai se curar, se não da infância, da adolescência, apego à obra de Dante, e, por outro lado, uma relação muito afetuosa na sua dureza, que é assim a raiz, a matriz italiana, né? Eu ouvia Dante, engraçado, né? Minha avó e minha mãe, Tasso e Ariosto, gostavam mais de Tasso e Ariosto, e meu pai era Dante, absolutamente Dante. E conhecia páginas e páginas, versos e versos da comédia. E é muito difícil que uma pessoa que goste de Dante não tenha uma sua comédia pronta, prête à porter, ou prête à parler, ou que se possa declarar de imediato. Tal a extraordinária grandeza da obra de Dante, e não sou eu que vou construir adjetivos sobre as coisas óbvias, mas talvez construir algum adjetivo possível nessas razões afetivas profundas. O amor pela Divina Comédia começa claramente pelo inferno, mas esse início, na verdade, é um pouco o início da história de um processo em que a Divina Comédia não tinha, senão, a sua razão de ser a partir das leis do Tártaro, a partir das suas razões subterrâneas, magmáticas, perigosas, movidas pelo fogo, com algumas imagens, como se costumava dizer durante muitos séculos, imagens pétreas, como se fossem esculpidas da própria pedra. E davam-se muitos exemplos formidáveis que as gravuras, não só as gravuras de Doré, que são as mais conhecidas, mas as gravuras que só na Divina Comédia teriam espaço para muitos e muitos séculos de diversas lições e apropriações da Divina Comédia. Mas, por exemplo, a figura que irritava profundissimamente a Eliot, e Ivan sabe por diversas razões, mas também porque traduziu diversos ensaios, entre os quais um referente ao demônio de Dante, cuja escultura fortíssima, não é, de 3 cabeças que mastigam
3 condenados no fundo do inferno, como Dante dizia, lo vermo reo, né? o verme rei, não é? O verme dos vermes. Então, era uma imagem muito forte. Dante se assusta e parece que está vendo um grande morcego, e aos poucos Virgílio, como sempre, só e fazer, não é? Ele encoraja Dante e diz, não, este é Satanás, esse é o seu reino. E alguns detalhes, por exemplo, de outros pétreos, não é? De um mundo subterrâneo, quando o arqueiro tende a mão, o braço, a flecha, os pés apoiados, eram imagens muito, Rogério Mourão, eram imagens muito fortes, não é? Muito intensas. E o purgatório e o paraíso eram, como se disse, pelo menos até 1920, eram alguma coisa menor, mal conseguida, alguma coisa que de fato não estava à altura de Dante, monotonia, monocórdio. Depois também porque o paraíso enfrentava dificuldades outras. Era necessário, por exemplo, como dizia um intérprete alemão, modelar a mimesis na luz. A única matéria do paraíso, de fato, é a luz. E não há outra matéria senão a luz. E mesmo porque o grande esforço da interpretação dantesca no paraíso, como o próprio Dante já diz no canto primeiro, não é? É que é uma matéria dura. É uma matéria, de fato, que custará ao leitor imenso sacrifício, desde que ele, leitor, se afaste das águas que Dante corta pela primeira vez e que nenhuma outra nau antes e depois dele, são as palavras de Dante, como de um poeta épico nesse sentido, era capaz de afirmar. Essa mudança só aconteceu depois dos anos 20, e não aconteceu pelas mãos dos eruditos puros, na sua essência, porque, convenhamos, não faltaram eruditos num trabalho de Dante erudito. Mas Dante não era um erudito, nesse sentido, às vezes, tão negativo que o Brasil dá à erudição. E eu não compactuo, naturalmente, com esse endereço, Roné, claro que não. Mas a ideia é que era preciso que um olhar poético, como o de Jorge Luis Borges e como Eliot, não é, fossem capazes de dizer que era um absurdo que a Divina Comédia não tivesse o seu centro para além do inferno. Era uma desinteligência total e absoluta que não fazia jus sequer à ideia da Divina Comedia. Tá bem, tornou-se comédia porque era só comédia, mas era comedia, era um processo, digamos, de alegria da alma resgatada na luz divina. Isso só aconteceu, de fato, a partir de uma luta ferrenha contra o grande, mas nesse caso errado, Benedetto Croce, que publicou a poesia de Dante no ano de 1920. Karl Vossler, na Alemanha, esse é um caso clássico, começou a rasgar a própria obra, parou a obra no prelo, porque disse, essa obra, a minha obra não faz sentido. E Croce era, assim, era brilhante na sua argumentação. E, de fato, foi necessário que, não da erudição, mas da poesia, claro, uma poesia erudita, pensante, não é? Não há uma oposição entre poesia e erudição ou poesia e filosofia. Não há, nunca houve. A Divina Comédia está aí, e não só ela, mas principalmente para dizer o contrário, que há uma continuidade profunda nesse aspecto. E Croce dizia, existe uma poesia que é inspirada e uma poesia que não é inspirada na Divina Comédia. Uma parte que é imagem altissonante, bela, profunda, musical, e uma outra parte surda, escura, estrutural. E era preciso ler a Divina Comédia, segundo a ideia de Croce, e toda a literatura universal, mas ele parte de Dante, e por causa, era preciso ler a Divina Comédia com corte de tesoura e cola. Então, em alguns momentos, Paulo e Francesca, la boca mi baciò tutto tremante, isso é poesia. Mas, quando se chegava um pouco próximo da descrição, não sei, do canto 32, por exemplo, do lugar que os anjos ocupavam na Cândida Rosa dos Beatos, isso, dizia Croce, é estrutura, é muito chato, é insuportável, é filosófico e, portanto, não merece leitura. Assim, a Divina Comédia era lida como que se lê, às vezes, em certa prática teórica, como num lugar em que se preparam as carnes. E era retalhada, era macerada. E se perdia, portanto, o fio de ouro que unia a razão da economia profunda, da luz e da sombra, de um mundo senza stelle para um mundo de grande beleza. No Paraíso, professor Padilha, não é? No canto 33 e último, não é? Quando São Bernardo pede a intercessão à Virgem, não é? Naquelas palavras muito conhecidas, Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Naquele momento mais alto em que Dante canta as contradições que regem a situação de Maria e que preparam um salto de compreensão,
Nesse momento está talvez a maior ousadia na história da literatura ocidental, que para muitos críticos ainda não foi ultrapassada e que seria sempre retomada nesse sentido. E em que consiste essa situação? Essa situação consiste no não lugar do paraíso e no não tempo que o paraíso ocupa, não ocupando. Ou seja, Dante já no Convívio estabelecia que o Empírio, que este céu de fogo, chamava-se Proto-Noé, e essa Proto-Noé era o lugar que a gente pode hoje, digamos, transferindo para valores aristotélicos, na visão neoplatônica de Dante, era mais ou menos como o mundo das ideias de Platão, mas personalizado. Era como a mente divina, que naturalmente não estava em espaço algum e em tempo algum, porque ocupava, além do espaço e do tempo, a sua condição ôntica. Portanto, quando às vezes se comparam algumas obras com a Divina Comédia, muitas vezes se esquece que há um índice metafísico profundo na Divina Comédia que se resolve numa ideia de salto, um salto meta-ôntico, um salto além do ser. Por exemplo, quando Dante, no canto 23, estou sempre falando do paraíso, quando Dante, no canto 23, vê o carro de Cristo, o carro de Apolo, passando em triunfo pelo céu e deitando larvas de fogo, e larvas, obviamente, e com esse fogo profundo, fazendo renascer um jardim de beatos, Dante não olha isto que é, naquele instante, o centro absoluto de uma viagem da Divina Comédia, que é a viagem para Deus. Um Deus complexo, exigitivo, perigosíssimo, podemos depois rapidamente pincelar essas ideias, mais perigoso do que Satanás, e vamos explicar como isso funciona na comédia. Explicar, enfim, desculpem, vamos tentar acompanhar um pouquinho como se vê isso na comédia, a comédia inesgotável. Mas nesse instante, Dante não está olhando para o carro de Cristo, o carro de Apolo, mas olha Beatriz. E Beatriz, que já estava muito acostumada, desde o purgatório, a censurar não pouco duramente Dante, diz: perché la faccia mia si ti innamora, che tu non ti rivolgi al bel giardino, che sotto i raggi di Cristo si infiora. Dizendo, e Borges considerava essa uma das páginas mais altas, né, de toda a literatura universal, dizia Beatriz: porque a minha face tanto te namora que não és capaz de contemplar o jardim que nasce sob o influxo dos raios de Cristo. Nesse sentido, Dante se via preso à ideia de uma contemplação e o tempo inteiro da descrição do paraíso, ele começa sempre por uma espécie de altíssima atração da beleza, a beleza que guarda um ethos, como a gente sabe, não é? Não há essa dissociação contemporânea, o belo e a verdade não coincidem, ao contrário, sempre coincidiram numa determinada experiência metafísica. Era praticamente difícil organizar a Divina Comédia, senão a partir de uma relação de salto. E essa palavra de salto, esse salto metaôntico, ou seja, de uma esfera para uma outra esfera totalmente diferente, aquele ganz anderes de que fala o Ernest Bloch, né, o totalmente diferente, o absolutamente irredutível, Dante só o alcançava através do salto. Por exemplo, a palavra salto, inclusive, vem de Dante, quando diz sobre o mistério da beleza de Beatriz, e qui convien saltar ogni costrutto. Diz, e aqui eu preciso saltar, porque não há possibilidade de ampliar com palavras aquilo que vejo. A Divina Comédia, sobretudo do purgatório para o paraíso, e mais ainda no coração dela, que é o paraíso, é regida por uma alta melancolia. Ela gira na esfera do não. Há alguns levantamentos, o que eu não vou fazer aqui, seria patético e cansativo, morreríamos todos de melancolia, não é? Não essa de Dante, mas há um centro de gravitação da poesia, da Divina Comédia, em relação ao não, o que eu não posso, o que eu não alcanço, o que me escapa. Sobretudo quando, depois de ter visitado cenas grotescas no oitavo círculo, nas divisões do oitavo círculo e do nono, vendo gente macerada por outras, vendo a selva dos suicidas, depois de toda essa altíssima precisão, justo quando Dante está no último canto, portanto no 100º canto, nas proximidades de descrever a teovidência, né, a expressão da visão, como os medievais chamavam, né, professor Padilha, a teoria, né, a teoria que naqueles étimos medievais pouco católicos
ou pelo menos pouco filosóficos, né, significavam a visão de Deus, né? Enfim, nesse caso, Dante não tem mais a capacidade visiva que ele guardava do inferno, em que era capaz, insistamos, né, de reproduzir a veia do pescoço do centauro, ou o modo pelo qual a pata do centauro fincava-se ao solo. Não, ele precisa tratar da luz. E teve que escrever todo um processo negativo, de uma teologia negativa, para alcançar, na impotência do sim, uma beleza absolutamente devastadora e incomparável. Quer dizer, Dante tem a tarefa de trabalhar com o não para produzir esse salto, que se resumiria nas palavras muito simples: representar o irrepresentável, traduzir o intraduzível e pronunciar o inefável. Essas seriam as categorias muito batidas em relação à Divina Comédia. E, de fato, todas as imagens da aproximação dele frente ao mistério de Deus, Dante vive dentro de um sistema cristão, como nós sabemos, né? E dentro do cristianismo, sobretudo medieval, ocidental ou oriental, não é? A visão de Deus era assegurada. Aqui, naturalmente, aqui não morresse 2 vezes, mas morrendo uma, que já era suficiente, a visão era assegurada. Mas não havia ingenuidade em relação ao infinito e na provação de quanto a finitude dos meus olhos pode abarcar o profundo mistério divino. E havia uma nota muito importante, desde os tempos de Hugo de São Victor, chamado aquela ideia totum sed non totaliter, ou seja, vê-se Deus todo, mas não totalmente. Portanto, era muito importante que essa promessa se cumprisse. E dentro desse vasto canal de imprecisão, que significava a representação absolutamente transcendente e irredutível do divino, o não era o grande aliado da Divina Comédia, o silêncio. E esse silêncio Dante o aprende, e o sabe, antes de eu aprender, o sabe como poeta. Mas o buscou também num livrinho muito importante, que são daqueles livros que formam o subterrâneo de uma grande filosofia ocidental, e esse livrinho, de umas 20 páginas no máximo, era o livrinho do Pseudo-Dionísio Areopagita. E o Pseudo-Dionísio dizia que só podemos conhecer a Deus por formas indiretas, obviamente, São Paulo, etc., etc., mas através de um excesso. Então, o excesso, por exemplo, a teologia de Dionísio se abre dessa maneira, mais ou menos assim: ó superdeus, ó superóptimo norteador da teosofia dos cristãos, dai-nos as belezas superabundantes da sua luz suprema. Sempre, digamos, dando aqueles prefixos, claro, que em grego são hyper, e prefixos que davam a dimensão dilatada da divindade, mas sempre por uma via negativa ou silenciosa, portanto apofática, né? A suspensão. Quer dizer, não há como se dizer de Deus senão calando. Tanto que Dante só tem 2 imagens que se referem a Deus. A primeira é a imagem do livro, Cara Eliot, não é? Quando Dante tenta dizer, depois de ter dito que o que ele vai cantar agora é como aquele que, despertado de um sono, quer narrar o sonho que teve, mas à medida que o narra, ele o perde. Como a neve que ao sol se dissigila, como a neve que se derrete ao sol. Essa é a condição de Dante, e muitas metáforas que insistem outra vez sobre essa impossibilidade, sobre esse grande não, em torno do qual, dizíamos anteriormente, gravita a Divina Comédia. A imagem é a imagem do livro. Então Dante diz: nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti, lor costume, quasi conflate insieme, che ciò che io dico è un semplice lume. Que diz assim: eu olhei na parte profunda interna do livro e me dei conta como estão amarradas as páginas que se encontram no mundo descompaginadas, páginas separadas no mundo, que agora eu as encontro todas encadernadas num único volume, através de um nó que se chama amor, em torno do qual, enfim, encontro substâncias, acidentes e a relação que as substâncias e acidentes tomam entre si. Ora, do ponto de vista de uma expectativa do leitor de muitos séculos, era pouco e, ao mesmo tempo, era um grande atrevimento. Era pouco porque não me dava a descrição que Giotto era capaz de me dar de Deus com todas as suas feições. Era pouco porque o mistério em Michelangelo
em muitos momentos de Michelangelo, a divindade brilhava diante dos olhos. E mesmo nos pintores assim mais, digamos, entre aspas, barrocos, em que a presença de Deus, se não era diretissimamente colocada, era quase que desenhada como num ectoplasma, como nas situações de Tintoretto. Ou seja, era como se Dante pedisse ao leitor, não é, uma força de abstração tamanha que apenas a música e a altíssima precisão imprecisa de seus versos seria capaz de dar conta. A própria literatura brasileira, não é, encontra com Jorge Lima essa expressão de capturar alguma ideia importantíssima da obra de Dante, inspirada em Dante, quando Jorge Lima, por exemplo, diz em Invenção de Orfeu, lede além do que existe da impressão, que é o canto 10 do Inferno de Dante. Não é? Uma leitura desconfiada, uma leitura que não acredita no que lê porque sabe que aquilo que está sendo lido remete para outros e mais altos patamares de significação. Esse que é o grande descontrole do texto cristão e da poética cristã. Esse descontrole, essa festa dos signos, ela se dá a partir do Apocalipse e de todas as leituras subsequentes ao Apocalipse. Cordeiro absolutamente não é cordeiro. Enquanto que na obra, digamos, de Homero, um cordeiro era um cordeiro para o sacrifício, agora o cordeiro, a antiga palavra kurban, agora já não é mais cordeiro. A montanha em Homero era uma montanha. De fato, se fala em montanha ou deserto no Apocalipse, montanha e deserto podem até ser, mas não serão necessariamente deserto e montanha. Dante atribuía a si próprio essa ideia apocalíptica, não apenas na missão profética que a Divina Comédia devia apresentar aos homens, mas também no modo pelo qual Dante deveria debruçar-se na leitura dessa situação. E o sorriso de Beatriz e a beleza do sorriso de Beatriz era a garantia dessa transcendência. Mas o que é mais fascinante nisso tudo é que não era uma transcendência, digamos, vazia, digamos em termos contemporâneos, uma transcendência desprovida de uma praxis exigitiva, na qual Dante se via completamente enredado. Dante, 3 cantos antes de ver Deus, pensa sobretudo em Bonifácio VIII, Papa, inimigo caríssimo, sei que se pode dizer assim, mas para a cultura ocidental foi muito importante que Papa Bonifácio VIII fosse inimigo de Dante, digamos assim, um dos atrevimentos das linhas certas por modos tortos, e, enfim, deixamos assim. Dante, na proximidade de ver a Deus, faltavam 3 cantos, emocionadíssimo, Deus que o preparava para si, porque ver o demônio não implica riscos pelo fato de o ver, mas convenhamos que não é muito apaixonante, ou talvez bastante apaixonante, etimologicamente falando, a proximidade com o demônio. Mas o demônio não mata por proximidade, ele mata por raiz. Na Divina Comédia não temos aquele grande Mefistófeles, aquele grande demônio astuto que chega e age elasticamente, transforma Fausto, leva a danação. É um demônio ativo. Na Divina Comédia o demônio vive uma completa bestialidade. Ele é só a raiz de todos os males. Radix omnium malorum, mas ele não é, ele está preso. E está preso justamente numa relação de resfriamento. O demônio de Dante está numa geleira, não no fogo do inferno, embora há bastante generosidade de Dante em colocar fogo no inferno e os inquilinos que Dante teve a honra e a graça de mandar para todos os infernos possíveis dos 9 círculos. Mas o fato de ver necessariamente o demônio não era um risco. De ver a Deus, sim, porque Deus é a fonte de toda a luz, fonte primeira. À medida que Dante sobe, os anjos aumentam a velocidade de modo vertiginoso em torno do ponto que é Deus. Casual punto non puote aver sito. Não pode haver um ponto casual aqui. Tudo aqui está predeterminado. E os anjos, na verdade, diante de Deus, nas belíssimas imagens que trazem a nostalgia da terra no coração do paraíso, os anjos são como abelhas, e Deus é a colmeia da qual essas abelhas se nutrem e para a qual trabalham essas abelhas. E vai-se, na ideia hierarquia dionisiana, vai subindo a maior velocidade. Então, era nesse sentido que Eliot dizia, né, Ivan, que era preciso reeducar os sentidos na leitura da Divina Comédia. Do ponto de vista, claro, do leitor, mas do ponto de vista também do protagonista, Dante personagem, que precisa ter cuidado que os seus olhos não sejam atravessados e comprometidos pelo excesso de luz. Ao mesmo tempo, precisa reeducar os ouvidos, porque os anjos
emitem sons altíssimos, e aí era aquela larga e belíssima tradição, já volto à praxis dantesca, mas era a larga tradição das esferas celestes, o sentimento pitagórico, né, de que todas as esferas, desde o sonho de Cícero, né, produzem efeitos importantes. Né? Kepler, mais tarde, vai dizer que o Sol ele se move em Fá, né, e Marte em Mi, e assim sucessivamente. Não vem ao caso isso agora. O fato é que Dante, na iminência de ver a Deus, pensa no Papa Bonifácio VIII e diz: "E veggio quel d'Alagna entrar più giuso", e vejo aquele de Anagni, que se dizia Alagna, a cidade do Papa Bonifácio VIII, ir cada vez mais para baixo. Dante gostava muito de usar pleonasmos, né? Subia-se in suso e descia-se in giuso. Portanto, subia-se para cima e descia-se para baixo. E na Divina Comédia, esses pleonasmos, convenhamos, têm uma função muito importante. Ou seja, não era uma metafísica vazia de uma praxis, mas o que era notável em Dante era essa sobreposição de que todas as partes do cosmos não estavam isentas de um pressuposto metafísico, obviamente não podiam estar, mas eram atravessadas por um ethos profundíssimo, com o qual a metafísica estabelecia uma interface. A metafísica alimentava esse ethos, mas havia um sentimento terreno, uma vida terrena que não podia ser desprezada. A beleza da Terra, ela era intrínseca à condição de quem vive. E mais tarde, claro, transportada ao paraíso com grandes imagens de revoadas de pássaros e cascatas e saudades daquilo que poderia talvez, se não tivesse a presença da Terra em Dante, ser sempre pura e absoluta abstração. Por isso que das obras ocidentais, as mais assim em escala com a Divina Comédia, né, duas obras talvez sejam importantes para se tratar brevemente, claro, do sentimento da luz, do sentimento desse salto metaôntico e dessa presença, digamos, de um índice metafísico e ético. Né? As duas obras são claramente posteriores a Dante e com ele dialogam. Aliás, como muitos críticos já disseram, e não é uma descoberta recente, o diálogo com Dante e Shakespeare parece contínuo. Não é? E esta casa tem dado provas sobejamente importantes nesse campo. Não é? E não há como não dialogar. Mesmo que sim, mesmo que não, já é tarde para recusar ou aceitar o diálogo. Já estamos dentro do diálogo. A nossa revelia, por causa dele, fora de nós, dentro. O fato é que são duas obras, não é? O Paraíso Perdido de Milton e, sobretudo, a segunda parte do Fausto de Goethe. Não é uma promessa, vai acabar em 40 minutos, porque pode parecer uma ameaça. Poxa, ainda vai pegar o espaço. Vai ser rápido. O canto terceiro da obra de Milton é um canto de grande louvor à luz. É um dos louvores mais importantes que já se deram nessa grande obra em diálogo com a Divina Comédia, em diálogo, né? E há um verso muito importante de Milton, uma parte linda que diz "Hail, Holy Light", e começa a dizer "Bright Essence of Bright Effluence in Create". Então, é uma sonoridade, a gente gosta de usar a pele, não é, do poema, é uma sonoridade que já demonstrava não apenas o conteúdo da presença da luz, mas todo um foco em que a própria luz é matéria pronunciada do que se está vendo. E na obra de Milton, esse hino à luz era muito importante porque era feito a partir de uma situação das trevas, uma nostalgia da luz. Isso também se encontra em Dante, e se encontra em Dante no famosíssimo canto terceiro, né? Nell'aere senza stelle, um ar sem estrelas, aere senza tempo tinto, um ar sem tempo, um ar sem estrelas. E, sobretudo, talvez na parte mais comovedora da relação pai-filho, a Divina Comédia tem muitas partes assim, em que Cavalcante dei Cavalcanti pergunta a Dante Alighieri se o filho dele, que é a grande ausência da poesia da Divina Comédia, um dos maiores poetas italianos do tempo de Dante e posteriores a Dante, dos maiores, não está na Divina Comédia, não chegou. Pergunta-se um dos maiores críticos italianos que morreram há 3 anos atrás, Cesare Garboli, onde está Cavalcanti na Divina Comédia? Será, não dizia razão freudiana, porque era mais delicado para não dizer assim, mas
Onde está Guido Cavalcanti? Tudo bem, Papa Bonifácio VIII tem garantido. Ele pergunta a Dante em muitos momentos, onde está o Papa? Ele ainda não chegou, mas aqui é o lugar dele. Quando o Papa? Não, espera um pouquinho, já vamos ter o lugar do Papa. Mas Cavalcanti não está. Não está, não chegou, nem vai chegar. E o pai de Cavalcanti, Cavalcante dei Cavalcanti, pergunta a Dante com uma delicadeza para saber se o filho ainda vive. Porque os danados do inferno, eles não sabem do tempo presente. Preveem o futuro, sabem o passado, mas não sabem o presente. É um drama esse, imenso. E ele pergunta assim a Dante, non fiere gli occhi suoi il dolce lume? Que quer dizer, será que a doce luz ainda não lhe fere os olhos? O que dá uma pergunta deliciosa, ao mesmo tempo mortificante, não é? Da nostalgia da luz que esses danados sofrem para sempre. Luz com todas as leituras possíveis, porque estamos num texto bíblico, apocalíptico e, portanto, de muitos patamares de significação. Mas aí se trata, de fato, da luz, de uma luz física nesse momento inicial. O Paraíso Perdido ele é narrado a partir de uma lógica das trevas, de uma lógica de um combate perene, que depois termina a sua perenidade e que se alcança num patamar de um hino enorme à luz e de uma restauração de paraíso terrestre. A questão de Dante acaba ultrapassando essa situação de um paraíso terrestre para um paraíso celeste. Voltemos depois. Um outro caso importante é o Fausto de Goethe, a segunda parte, o segundo Fausto, que trata efetivamente da lei das subidas, não é? Assim como o de Dante, que diz subir para cima. O Goethe vai dizer in die Ewigkeit zu scheitern, vai dizer hinüber, hinauf, e o tempo inteiro com essas ideias. Kommt zur Klarheit euch liebende Flammen, vem para as chamas, ele fala que as chamas sobem, e termina realmente, né, das ewig weibliche zieht uns hinan, o eterno feminino, né, nos chama sempre mais para cima. Na ideia do Fausto, do segundo Fausto, a presença da luz, das palavras Klarheit, Helle, assim como em Milton e em Dante, são palavras já por si próprias translúcidas, escolhidas não apenas pela matéria, mas pela sonoridade. Por isso, de novo, Eliot, é preciso reeducar com esses grandes os sentidos. E essa ascensão de Fausto se dá, aí sim, talvez, num aspecto dramático que falte à Divina Comédia, que é a contemplação do rosto, que está garantido em Dante, apesar do excesso de luz e por causa do excesso de luz. Dante ele sofre uma transformação nos olhos, e Beatriz diz que di quest'acqua convien che tu bei, é conveniente que você beba desta água, a água do fogo, para que aí sim, límpidos os olhos e protegida a condição física do poeta, ele possa, através da lei do fogo, alcançar uma gramática do fogo ainda maior, que é Deus. No Fausto, essa presença do fogo, obviamente, se dá em diversos momentos, mas essa dramaticidade final de que o Fausto é um acréscimo perene de ascensão e uma sempre postergada contemplação final, isso dá uma situação muito contemporânea, não é? As vestes, digamos, da Taverna Dr. Ronet, kantianas, diretas e indiretas de Fausto, por razões fenomênicas, outras, mas é praticamente inatingível o rosto. Não há promessa da teovidência na ideia do Fausto de Goethe. E por isso a ascensão não termina. O próprio Fausto existe uma palavra ótima em alemão, não é? Que é Puppenstand, que quer dizer Puppen, não é? Crisálida, né? O estado de crisálida. Né? É permanente essa situação, quer dizer, vai nascer daqui a pouco, mas não nasce. Esse é um drama do Fausto que alcança também algumas vestes de origem protestantes, embora com uma estrutura muito assemelhada à da Divina Comédia. Mas em ambos os casos, tanto no Fausto de Goethe quanto no de Milton, há um drama da luz e uma necessidade de que a luz fosse bastante e necessária, capaz de firmar um horizonte poético dificílimo, regido pelo não, regido pela ausência, regido pelo intervalo. Mas há uma pequena passagem aqui, acho que para não alongar muito, mas há
há um momento muito especial na Divina Comédia, muito especial, porque a pós-modernidade é muito atrevida, a pós-modernidade é muito apaixonada por si própria, ela tem um autoconceito de si e um desprezo violentíssimo, para não dizer, não sei que outro modo, não é? Pelo passado, uma arrogância enorme, e, portanto, ela se toma como o centro do mundo, o centro das verdades, ela inventou tudo. O que havia antes era uma espécie de teologia incompleta, a teologia do acabamento. Só agora sabemos as coisas, só agora inventamos a pólvora, só agora temos intertexto, só agora temos as questões metalinguísticas. Isso não havia nada antes. Somos melhores do que Homero. Isso para dizer que é fácil encontrar no Ulisses de Joyce, não é? Momentos de metalinguagem, porque, obviamente, Guimarães Rosa, e aqui estamos falando de estaturas assim, enormes, mas a crítica às vezes esquece que essas invenções, como às vezes faz com a crítica de cinema, não é? A gente pergunta, mas como é que vamos analisar cinema? Basta saber poesia. E aí dá para fazer análise sobre cinema, por exemplo, não é? Porque parece que o cinema, então, como é a última arte, ou a penúltima, ou antepenúltima, porque há muitas, não é? Como se não houvesse mais um arcabouço de diálogo com o passado para explicar o contemporâneo. Enfim, para ser breve. Como se a Divina Comédia não apresentasse momentos de metalinguagem, que é o momento que a obra testa a si própria, a obra quer ver se está funcionando, a obra se põe exatamente à prova. Digamos, um exemplo brevíssimo, na Odisseia de Homero, Ulisses volta, e um pouco antes de voltar a Ítaca, está com Alcino, rei dos Féaces, e houve um cego, naturalmente Aedo, de nome Demódoco, que canta uma história muito importante. Todos prestam atenção à história, mas Ulisses chora. Diz, mas por que Ulisses chora? E ele diz, porque essa é a minha história. Então era importante ver que, na verdade, esse é o momento metalinguístico dentro da Odisseia, sem entrar nas questões hermenêuticas da Odisseia, é uma coisa muito longa, não é o caso, mas era a significação da obra que testava a si própria. Os próprios aedos, quando improvisavam, porque assim nasceu a tradição da Odisseia, diziam a dedirósea aurora, né? Rododactylos eos. Então, a rochosa Ítaca, a ligeira mulher, o mar vinoso, todos aqueles epítetos que nos habitam, porque aí dava tempo para depois fazer o segundo verso e o terceiro. Em toda a improvisação popular, há um grande acervo de, digamos, momentos de descanso, né? Porque senão fica muito difícil. Um outro momento importante desse teste pode ser feito imediatamente na Divina Comédia, no canto 26 do Inferno. É um canto muito interessante porque ninguém duvidaria em momento algum da imensa cultura de Dante, imensa cultura, mas uma cultura medieval. Mas não quer dizer diminuição. Hoje nós sabemos como é vasta. Os grandes Everest da cultura medieval, que só a ignorância, digamos, de uma prática estritamente perversa ou com comprometimento dos outros, não era capaz de ver. Precisamos do século XX e do século XXI para ver como são grandes situações. Até hoje alguns manuais, muitos manuais franceses sobretudo dizem, e aí então morreu a filosofia, e aí só veio... São fatos abomináveis, assim, que né, assim, os manuais repetem uma ideia que já tem uns 300 anos, já chegou a Dante. Há um momento, portanto, que Dante fala de Ulisses, e Ulisses, na Divina Comédia, está preso ao fogo, está condenado por ser tecitor de fraude, que é aquele tecedor de fraudes, um mentiroso, um enganador. E a pergunta que se fazia de imediato era, Dante leu a Odisseia e a Ilíada? A resposta é, até a cátedra a cátedra de Florença, o grego era uma grande impossibilidade para o Ocidente. Não é? As primeiras cátedras de grego se dão no século XV, e de hebraico também, com Pico della Mirandola, por exemplo. Enfim, o fato é que Dante não leu a Odisseia, mas leu resíduos da Odisseia e da Ilíada, as coisas abomináveis, aliás, e sobretudo, Virgílio, porque Dante sabia toda a Eneida de cor, e é o próprio Virgílio que diz isso para Dante, dizendo, ben lo sai tu, que la sai tutta. E, de fato, através das informações da Eneida de Virgílio, Dante imagina Ulisses, sabe do cavalo, sabe da astúcia, mas não sabe aquilo que hoje qualquer estudante
que nunca leu a Odisseia e a Ilíada já sabe que Ulisses volta a Ítaca. Dante não tinha informação correta e segura, aliás, nenhuma informação. E nesse grande furo, digamos, de uma cultura vastíssima, tinha furos no sentido da sua abrangência, mas não tinha furos no sentido da sua estruturação. Aqui a gente já vai terminar. Nesse caso, o que se mostra absolutamente fascinante é que Dante inventou uma nova Odisseia, e dessa vez uma Odisseia latina. Os companheiros dizem a Dante, desculpem, a Ulisses, mas voltar às nossas mulheres, voltar às nossas casas, depois de tantas aventuras, o cavalo, o paládio, vamos continuar noite adentro, vamos continuar nas nossas aventuras. E é importante lembrar que na Odisseia o tempo não passa. Se a gente lembra como Ulisses volta forte, porque a épica, não é? Ela trabalha por adição. Toda a narrativa épica ela pode ser esticada às 1001 noites, mas podiam ser às 5.900 noites, porque Penélope não envelhece, assim como Ulisses não envelheceu. Tanto não envelheceu Ulisses, nem Penélope envelheceram, que a Aurora é comovida pelos 20 anos que os separava, aí na Odisseia, segurou um pouco a sua luz para que ambos, no tálamo nupcial, desfrutassem de uma ausência importantíssima. Portanto, Ulisses volta, quem está velhinho é o cachorro, não é? Mas Ulisses está bem, está pimpão, e combate e avança sobre os pretendentes, a mais de centena. Na Divina Comédia já temos o tempo cristão, não é? Que é um tempo importante do alfa e do ômega, é um tempo retilíneo, embora também seja circular no cristianismo, circular pela liturgia, mas retilíneo no alfa e ômega, não é? Na instauração e no final dos tempos. Portanto, Ulisses já está velho, e os companheiros também. Ele diz, vamos continuar, vamos avançar. E avançam, Ceuta, Sevilha, e chegam às colunas de Hércules. Ove Hércules segnò li suoi riguardi, onde Hércules mostrou que não se podia passar. Os companheiros se entreolharam, e Ulisses diz, num arrobo de eloquência, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Os senhores não foram feitos para viverem em estados de brutos, animais, mas para seguir virtude e conhecimento. Todos eles, então, ultrapassam, com as palavras de fogo de Ulisses, e, portanto, ele está preso ao fogo, ultrapassam as colunas de Gibraltar, o estreito as colunas de Hércules, né, e estão navegando. Il folle volo, diz Dante, nas palavras de Ulisses, porque Dante, como não falava grego, latim sim, mas não grego, quando Ulisses fala, na Divina Comédia, Ulisses fala para Virgílio. Era o único digno de chegar ao danado. Digno pela razão épica, indigno pela desgraça que ele, Virgílio, embora num apartamento melhor, compartilhasse com Ulisses, que era o inferno, que era a absoluta nostalgia da luz. Quase terminando. Os companheiros se desesperam. 3 meses, nada de terra, porto nenhum, um desespero atroz e os braços cansados. Era braço. Passaram sobre o Brasil. Não havia Brasil à época, claramente. E passaram em cima do Brasil. A viagem é absolutamente clara, né? Passa em cima de nós. E é fascinante que eles se desesperam. E no momento maior de cansaço e desespero, um companheiro deles diz, terra, terra, terra à vista. Como diz Camões, e a gente salta no bordo alvoroçada. Saltaram no bordo alvoroçados todos, viram uma montanha negra, e quando estão para se aproximar dessa montanha, um redemoinho 3 vezes faz com que o barco naufrague, e a 4ª onda, então, selou profundamente a tragédia de Ulisses. Pois bem, assim, é uma história absolutamente curiosa, banal, pode dizer ou não diz. Mas o fato impressionante, e aqui terminamos, é essa passagem de teste metalinguístico, aquele mesmo teste sobre o qual falamos, em que Demódoco dizia a história de Ulisses, e Ulisses dizia, este sou eu. Ou então, como na segunda parte do Quixote, não é? O Quixote pergunta a Pança, o que estão dizendo de nós? Mas dizem que o senhor se veste de uma forma, como assim? E, enfim, já tinha uma recepção, e a recepção estava embutida na obra, na segunda parte. Na verdade, Ulisses estava indo justamente para uma montanha. Ulisses é um herói antigo, sequestrado para um texto cristão.
herói antigo que via uma montanha e não duvidava que uma montanha, dizíamos antes, fosse uma montanha. Não duvidava que aquelas águas oceânicas fossem água de oceano e que o céu fosse terra, céu e a terra, terra. Ulisses não sabia que estava num texto muito perigoso, que é o texto cristão, que requer uma chave complexíssima de interpretação. Eu não posso ler o Apocalipse, não é? Embora, enfim, haja hermenêuticas assim, pelo Faro, por ouvir dizer, uma hermenêutica violentíssima. Há inspiração, é claro. Há questões outras, há visões, não entramos nesse mérito. Mas caramba, perdoem o caramba, mas há uma hermenêutica séria e severa. Ulisses, portanto, ele não sabia que estava navegando num texto cristão e naufraga. E por que naufraga? Naufraga, pelos dois registros, né, Domício? Em homenagem ao Domício, ao professor Bechara, pelos muitos registros em que se opera a língua, né? O caramba, etc. Só explicando a interjeição assim. O fato é que Ulisses acabou naufragando num lugar que lhe era proibido, que era a montanha. E essa montanha é a montanha do paraíso terrestre. E como está no Gênesis, Deus pôs um querubim com a espada flamígera, uma espada em chamas. Eu olho para o professor Tarcísio para ver se eu não estou errando. E como o professor Tarcísio não diz nada, eu continuo. Então, culpem, portanto, o acadêmico Tarcísio Padilha por qualquer excesso. Eu já estou terminando, presidente. E o fato essencial, podia estar olhando também em você, mas eu já fui citado, então acho que muitas vezes é melhor evitar. Para não se comprometer mais pelas minhas citações. Assim. O fato é que Ulisses naufragou e Dante, só num canto além do paraíso, praticamente no canto 30 do paraíso, Dante vê lá de cima il folle volo de Ulisses. Porque Ulisses, para Dante, é uma divina comédia em negativo, uma micro-divina comédia. Ulisses, como Dante, se arriscou no mar da eternidade. Ulisses, como Dante, estão num caminho para Deus, com a diferença de que Dante sabe muito bem que esse caminho é para Deus, inclusive foi por intercessão divina que essa viagem se realizou. Só que, embora Ulisses não saiba, Ulisses vai direto num projeto de transcendência para a montanha terrestre, do paraíso terrestre, que já não é transcendência, mas é um início de transcendência. O paraíso visitado por um outro ser humano, 4.000 anos, são os cálculos de Dante, depois da expulsão de Adão e Eva. 4.026 anos, para ser mais exato. Ao mesmo tempo, Dante, quando desce ao inferno, explicou-se por que ele descia. Enfim, não vou nem citar, todo mundo lembra, naquele início, né, em que Dante diz nel mezzo del cammino, etc., etc., Dante, ele tergiversa, ele quase vê o sol, de novo essa demanda da luz, il sol, atrás de uma montanha, que mena dritto altrui per ogni calle, o sol que nos faz ir por vias seguras. Dante estava para ir desse lugar, mas as feras o impedem. Ulisses quis ir diretamente, sem as feras, mas conheceu outro impedimento e muito mais grave. Ulisses, nesse caso, é um herói inocente que navega no texto perigosíssimo que é o texto cristão. Herói épico, mas para uma outra épica fora do lugar. Enquanto que Dante restaura, aqui vamos terminando, essa grande épica da melancolia através de uma viagem chancelada por Deus. Quando Dante reencontra o seu trisavô, Cacciaguida, Dante pergunta se ele deve dizer o que está vendo ou não. E Cacciaguida diz, a tua visão fa manifesta. Manifesta toda a sua visão. Se houvesse alguma dúvida, vamos a São Pedro. São Pedro diz também a Dante, apri la bocca e non nasconder ciò che eu non nascondo. Abre a boca e não esconda nada daquilo que não está sendo escondido. Dante tinha, portanto, mais do que Ulisses, uma missão profunda, e a sua viagem foi plena de riscos. Enfrentou desmaios no inferno, quando houve a história de Paulo e Francesca, precisou dormir de um sono profundo, precisou ver cenas abomináveis, grotescas, como o Conte Ugolino, não é? Como o Canto 25, que Machado traduziu em 1874, uma das maiores traduções, não é? Seria uma Divina Comédia assombrosa, belíssima, porque a Divina Comédia que Machado escreveu era da metamorfose dos assassinos, dos ladrões. E o próprio Xavier Pinheiro, cujo filho depois reclama a sanidade do pai a Machado de Assis, não é? Porque diz que o pai, enfim, é o que está escrito mais ou menos assim, que o pai gostou muito daquela tradução de 1874
e do globo, de outro globo, né? E aí, o Xavier Pinheiro fez a primeira grande tradução do início ao fim com as tercinas um pouco assim arrevesadas, mas muito importantes, tanto que vivem hoje em Jorge Lima, na Invenção de Orfeu. Mas o que seria Machado traduzindo toda a Divina Comédia? Dante viu aquilo que era uma coisa cara ao alienista de Machado, né? La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendo-lhe capelli. Vê aquela imagem do Conte Ugolino comendo o crânio do arcebispo Ruggeri, não é? E limpando a boca no guardanapo dos cabelos do crânio que ele, Dante... É uma visão, dizia Eliot, terrível. A Divina Comédia não pode terminar no canto 33, nem no 34 do Inferno, mas ela precisa progredir. E Dante entendeu, como entenderam outros companheiros dele, que para subir era preciso descer. Aquelas grandes leis da invenção que o cristianismo trouxe. E foi preciso descer para que Dante, depois, vendo as atrocidades de um vasto hospital, de um imenso pronto-socorro, que é o inferno, fosse purgando-se e adquirindo uma estratégia da luz. Durante horas, e aqui juro que termino mesmo, né, a Divina Comédia podia ser vista assim como um grande campo de erudição. Mas o que hoje aflora, no terror dos meninos que estudam na escola italiana, não é? É o medo de dizer Dante. Não é? A Itália devia ter uma lei proibindo que os professores ensinassem, assim, entre aspas, não é? Porque é difícil, quando se aprende obrigatoriamente algumas coisas, fica-se às vezes proibidos de voltar a um trauma imenso, né? Certas experiências de Camões, às vezes você precisa restaurar uma pessoa de 30 anos para ler Machado, convenhamos que também é um caso importante, não é? Não só de gosto, mas tem outras problemáticas aí, né? Domício e Capitu, vocês sabem bem disso, que a coisa é mais complexa, mas, assim... Enquanto houve uma grande renovação dos estudos norte-americanos da Divina Comédia, não é? Hoje a gente vê um deslocamento para os estudos da Rússia. Não é? O mundo todo estuda Dante, obviamente, mas houve alguns poetas magníficos que hoje estudam a Divina Comédia, mas houve um, e com ele termino, o nome dele morreu num campo de concentração, era Ossip Mandelstam, que escreveu um livro lindíssimo, lindíssimo, um dos livros mais bonitos sobre Dante, que se chama simplesmente Rasgavor o Dante. Rasgavor é conversação. Conversação sobre Dante. Conversa sobre Dante. Pode ser traduzido no plural. É um livro magnífico que diz: abaixo todo tipo de erudição. Não faz sentido essas discussões em que a crítica italiana, e não só, às vezes se perdem para dizer como é que são feitas as manchas lunares. Dante trata disso. Como é que as almas emagrecem no inferno só tendo falta de corpo, etc. Isso não tem importância nenhuma, absoluta. Josip Mandelstam concordava com Jorge Luis Borges quando, nos seus 9 ensaios dantescos, né, e nas 7 noites, aquele homem, não é, referia-se a alguns milagres que só a Divina Comédia era capaz de produzir. Por exemplo, versos dos Argonautas, que Dante nunca alcançou ocupando a Divina Comédia. E nada de intertextualidade. Borges ia para um caminho um pouco mais complexo, um pouco mais indefinido. Aquele susto que Eliot dizia em termos da reeducação dos sentidos. Mas naquilo que Mandelstam dizia, sobretudo, que a Divina Comédia devia ser lida como, por exemplo, quem estuda cristalografia. Devia ser lida como quem estuda todos os detalhes do solo. Como se fosse a química, umas imagens belíssimas de Mandelstam, uma química produzida por uma série de violoncelos. Que a Divina Comédia era uma espécie de grande jazz. E a partir dessa visão jazzística, não é? Das grandes variações e de alguns temas centrais e de imensas variações, a Divina Comédia dava essa característica tão dadaísta da língua italiana entre as línguas neolatinas. Uma língua com verbos estranhos, curtos, com rimas muito estranhas, demasiadamente estranhas, como bei, vei, quei, ou então rimas duras como aspro, diaspro, nastro, e rimas muito dadaístas, dizia Mandelstam. Enfim, a Divina Comédia, para mim, continua sendo, para todos, obviamente, mas eu só posso falar de mim, falando mal, só posso falar mal de mim mesmo, mas calma, Constância, não vou falar tão mal assim, espera. É o seguinte, a Divina Comédia é ainda um verso de Drummond, né? Que a gente podia traduzir assim: meu Dante, meu conflito. É um conflito de raízes.
Cícero sabe de algum modo, presidente, desculpe se digo isso, são as duas pátrias, né, que habitam e que enriquecem e que às vezes pode até esquizofrenizar para algum bem possível, porque deve haver algum bem até no mal, mysterium iniquitatis, professor Padilha, como a gente sabe muito bem. Mas é uma questão de afetos profundos e grandes regiões. Um menino que eu fui, acho que continuo sendo, não me curei muito disso ainda, e que passa assim com esse vício, né, de ter a Divina Comédia, de voltar à Divina Comédia, e de não ficar mais forte por isso, e nem mais sábio, talvez um pouco mais confuso, com alguma derrota capilar que os tempos demandam, né? Com alguma miopia possível, mas com uma grande nostalgia da luz, de alguma coisa que não é um objeto de estudo, mas é um problema afetivo com o qual todos os dias eu preciso lutar. E diante de cujo mistério eu não sei responder direito o que seja. Mistério do texto literário, certamente, mistério da poesia, desse rosto de Beatriz e de todos os rostos que me iluminaram em alguma infância. Porque, como todos nós, como em Bandeira, menino fui, como os demais, feliz. E é preciso continuar feliz. Bandeira não dizia isso, mas a gente pode dizer. Muito obrigado, presidente. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, há cerca de 2 anos atrás, o editor José Mário Pereira resolveu reunir o que Otto Maria Carpo deixou disperso e não publicado em livro no campo da ensaística. Esses ensaios inéditos foram publicados, então, pela Top Books, e o José Mário Pereira me pediu que escrevesse o prefácio do livro. Sabedor da minha amizade por Carpo, dos anos em que trabalhamos juntos nas enciclopédias, no Correio da Manhã, e entre esses ensaios inéditos, em livro, está um que se chama O Meu Dante. Eu poderia dizer aqui que Marco Lucchesi falou da mesma forma sobre o Dante dele, de maneira que comentar o que Lucchesi nos contou neste fim de tarde é muito difícil. Difícil por causa da riqueza da análise que ele faz de Dante Alighieri, da comédia, do paralelismo que estabelece com a Odisseia, com o Paraíso Perdido, de Milton. Realmente uma palestra excepcional e que nos enriqueceu profundamente a todos. Achei desde o início que ele começa muito bem falando mal da tese de Benedetto Croce. Porque Benedetto Croce resolveu ter uma visão separada da comédia. Quer dizer, o que valia a pena na comédia era o lirismo ou então o impiedoso realismo daqueles episódios que não chegam a constituir uma epopeia. Aquilo ali é uma constelação de episódios que Dante Alighieri testemunhou em sua viagem imaginária àqueles 3 reinos do outro mundo: o inferno, o purgatório e o paraíso. Então, Croce comete essa impertinência, porque quando se lê a comédia, o que se vê é que o realismo e o lirismo atravessam a obra inteira. Então, não adianta falar da falta de estrutura, a falta de estrutura formal da comédia, ou então dizer que a visão escolástica cristã de Dante já não funciona para o leitor moderno. E Marco Lucchesi, logo depois, toca no problema da luz. Vocês haverão de ter percebido que ele não se deteve muito no inferno.
Que todo mundo fala muito do inferno e se esquece de que este inferno não existe sem o purgatório e o paraíso. Foi como ele disse, a partir de 1920, começou-se a pensar assim. Não é possível ler a comédia sem entender o paraíso, ou seja, a grande metáfora da luz, como já se disse, não é isso? De maneira que o que nós temos que dizer aqui é muito obrigado a Marco Lucchesi, um dos mais profundos conhecedores da comédia que nós conhecemos, e dizer apenas a esse auditório, que talvez não seja tão ilustrado na leitura da comédia, é que o Divina só aparece graças aos humanistas do século XVI. Quando Dante chama a comédia de comédia, ele está falando do poema alegórico. Que, na verdade, na comédia há muita alegoria e menos metáfora e menos símbolo. O símbolo vem depois. E, no finalzinho, Marco Lucchesi toca num problema muito importante. É um certo grau de intraduzibilidade do texto de Dante, porque ele está escrito na língua dos R's. Ele fala em Xavier Pinheiro, eu acrescentaria Cristiano Machado e, sem dúvida nenhuma, um outro Dante. O nosso Dante, Dante Milano, que traduziu exemplarmente 3 dos cantos do inferno. E justamente na introdução que escreveu a sua própria tradução, Dante Milano consegue refletir e dizer uma frase exemplar para cada tradutor que se aventure nesse ofício de verter de uma língua para outra. Pode-se traduzir o que um poeta quis dizer, mas não o que ele disse. Muito obrigado. Reitero aqui os agradecimentos do coordenador Ivan Junqueira, ao nosso querido amigo Marco Lucchesi, pela brilhante e profunda conferência que nos fez, mostrando o seu Dante, mas também o Dante que agora é de todos nós.